Olá, pessoal. Essa é a segunda videoaula sobre a Reforma Protestante. Na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre o contexto e as causas que levaram à reforma. E agora nós falamos sobre o primeiro reformador, e que é o Martinho Lutero, e a religião que ele cria, o luteranismo. O Lutero, em 1517, ele rompe com a Igreja Católica, publicando 95 teses sobre a Igreja, sobre criticando a doutrina da religião católica e algumas práticas, fazendo duras críticas às práticas adotadas pelo clero. Nessas 95 teses que ele vai pregar na porta de uma catedral, ele vai criticar a autoridade do Papa, a venda de indulgências e diversas outras práticas que ele julgava equivocadas e que eram adotadas na igreja. Ele vai ser duramente criticado pela igreja, a igreja vai, inclusive, excomungá-lo alguns anos depois, porque ela analisa as suas teses, pede para que ele se retrate, para que ele peça desculpas. O Lutero não faz isso e a igreja excomunga ele da sua instituição. Em 1529, a igreja vai tentar, inclusive, expulsar o Lutero do território do Sacro Império Romano-Germânico, né? Ali na região onde hoje é a Alemanha. Mas os príncipes vão se unir e vão protestar contra a expulsão do Lutero. E daí a referência que os membros, né, das religiões criadas aí a partir da reforma protestante, daí essa expressão protestante, porque eles protestaram em favor do Martinho Lutero, impedindo que ele fosse expulso desse território. Não é à toa que os nobres e os príncipes vão defender o Lutero, nós vamos ver isso a seguir. Olha só, qual é a religião que o Lutero cria a partir, então, da Reforma Protestante? É o que nós chamamos de luteranismo, e ela tem alguns princípios fundamentais. O primeiro deles é a livre interpretação da Bíblia, ou seja, o Lutero vai dizer que não é necessário para que os cristãos alcancem, né, para que eles façam a leitura da Bíblia, para que eles alcancem uma relação com Deus, eles não precisam da igreja, eles não precisam de um padre, que todas as pessoas podem e devem ter acesso à Bíblia. O Lutero, inclusive, no tempo que ele fica escondido, ele vai escrever, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, e vai aproveitar o surgimento lá da prensa dos tipos móveis para divulgar a Bíblia em outros idiomas para que as pessoas possam acessar a Bíblia. De todos os sacramentos da Igreja Católica, o Lutero vai manter apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia, que ele vai dizer que são os 2 únicos sacramentos que estão previstos, descritos na Bíblia. Os demais, todos são criações da igreja, ou seja, criações dos seres humanos, portanto, não são sacramentos dados por Deus. Ele também vai acabar no luteranismo com o celibato, né? Então, a regra que diz que os padres não podem se casar e que deve existir uma hierarquia, padres, bispos, arcebispos, ele vai acabar com essa hierarquia e também vai acabar com o celibato, vai dizer que os líderes da igreja luterana devem e podem constituir família, como a Bíblia diz, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Ele vai também adotar a língua nacional para os cultos religiosos. Ou seja, até esse momento, todos os cultos eram feitos em latim e o Lutero passa, então, a celebrar os rituais
religiosos no alemão, na língua do local, para que as pessoas pudessem compreender. Ele também vai eliminar o culto aos santos e à Virgem Maria. Segundo os princípios luteranos, a fé deve ser apenas em Deus. Nós não devemos ter intermediários, ou seja, você não tem que elevar os seus pedidos a um santo ou à Virgem Maria. Os santos e a Virgem, eles são pessoas. Segundo Lutero, não é a Virgem nem os santos, mas são pessoas que viveram e que se dedicaram a Deus e que merecem ser reconhecidas, mas que não são santificadas por conta disso. Santo apenas o Senhor. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, é de uma igreja luterana, ela só vai ter a cruz e o altar, mas ela não vai trazer imagens de santo ou imagens da Virgem, ou mesmo dificilmente elas vão apresentar imagens de Jesus Cristo, ou de Deus, né? Em geral, elas apresentam só a cruz, tá bem? Como eu disse para vocês, o Lutero ele vai ser defendido pelos nobres, né? Daí a expressão reforma protestante, e esse apoio recebido não é à toa, tá? A nobreza vai proteger o Lutero porque nós falamos lá no contexto, nós estávamos vivendo um momento de fortalecimento do poder do rei. Então, o rei, ele não quer um rival em termos de poder. Então, ele deseja efetivamente enfraquecer o Papa, porque o Papa era o grande representante da instituição mais poderosa da época, que era a Igreja Católica. Enfraquecendo a Igreja, ele enfraquecia o Papa e se fortalecia. Os nobres não só vão apoiar o rei, mas também vão buscar o enfraquecimento da Igreja, porque enfraquecendo a igreja e, quem sabe, adotando uma nova religião para aquela região, essas terras que pertenciam à igreja, que não eram poucas, poderiam ser confiscadas pelos nobres. Então, nobres e príncipes vão apoiar o Lutero. Não serão os únicos. A burguesia e a população mais pobre, camponesa, também vai enxergar no Lutero uma possibilidade de diminuir o pagamento dos seus impostos, que eram altíssimos, dos impostos que eles pagavam para a igreja. Então, ele também vai receber o apoio da população mais pobre, da burguesia, e todos esses grupos nessa região específica, né, da Saxônia, que é hoje onde nós temos a Alemanha, vão adotar a nova religião luterana. Do luteranismo, novas religiões vão surgir, que nós vamos tratar na nossa próxima videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem aí o seu like, façam a inscrição no canal, deixem sugestões de novos conteúdos ou, inclusive, dúvidas sobre esses conteúdos trabalhados nessa aula, para que a gente possa publicar novos vídeos aqui no nosso canal. Até logo, pessoal!